Vem comigo explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vindo, bem-vinda de volta a mais um episódio de Conversas Informais sobre Negócios. Não sei se vocês se lembram, mas na última conversa que eu tive com a Silvina Gonçalves, a facilitadora da TAB, nós começámos a falar sobre conflitos de gestão de equipas e conflitos de pessoas nas equipas e acabámos a falar sobre líderes tóxicos. E eu desafiei então a Silvina a vir conversar justamente sobre líderes tóxicos. E agora, será que em não mais de 20 minutos conseguimos falar tudo o que há para dizer sobre esta questão? Vamos tentar resumir? Vamos ser focadas no resumo, pode ser? Ficávamos aqui a tarde toda, não é? Pronto. A tarde, o dia, amanhã, tudo. Ficavam vários dias a falar. Esta conversa, sim. Os líderes são influenciadores das suas equipas. E não estamos a falar apenas e só do líder enquanto dono da empresa. Estamos a falar do líder de uma equipa, do líder de um departamento, de um líder que gera pessoas. Como é que nós conseguimos identificar... Agora eu vou pôr a pergunta mesmo muito difícil. Que estamos a ser um líder tóxico. Não é? Como é que nós identificamos uma outra pessoa a ser líder? É que nós estamos a ser tóxicos para a nossa equipa. Bem, que nós estamos a ser tóxicos perante a equipa, nem sei se muitas pessoas conseguem chegar lá. Porque normalmente, diria, muitas das vezes as pessoas que são tóxicas são aquelas que acham que está tudo certo e que está tudo bem. Sim, tudo funciona. Quando nós estamos na bolha é muito difícil de ver o que se passa lá dentro. A perspectiva externa é de extrema relevância. Certo. E, portanto, sozinhos chegarmos a essa conclusão que só se a coisa estiver mesmo a descambar, diria. Acredito que sim. Quando vês as peças a caírem. Pronto, mas aí já é tarde. Aí é tarde. E, portanto, não será fácil. Com a ajuda externa, provavelmente sim. Consegues perceber? Então vou facilitar a história. Sim. Como é que nós identificamos um líder tóxico? Quais são os trejeitos, as manias, as formas de falar? Como é que nós conseguimos perceber isso? Olha, quando não ouves ou quando te dizem que no final a decisão é a tua. Até pode ser, no final do dia, e é, porque a responsabilidade é da liderança. É da liderança. Tomes tu as decisões que tomares. Sim. Tu é que vais ter que assumir as causas, mas as consequências. Mas há uma forma muito diferente de passar essa informação. Uma coisa é tu dizes assim, certo. Com base na informação que eu tenho isso. em cima da mesa, a minha decisão vai ser esta e pode ser discordante da tua ou da restante equipa. Outra coisa é dizer isto é assim porque eu quero e eu é que mando. Pronto, e aí acontece uma coisa que é, então, mas eu até tinha qualquer coisa para dizer e acrescentar e sugerir, mas se no final o que me é dito é a decisão é minha, já não há abertura sequer para partilhar. E depois começas a não ter esta dinâmica de dar e receber. Que é importante nas equipas. Que é importantíssima, não é? E estagna. Depois tens equipas que simplesmente fazem o básico e já não há iniciativa, motivação para acrescentar mais qualquer coisa. Que eu acho que isso acontece muito quando temos determinado perfil de líder que usa as ideias boas para se vangloriar de suas. Isto não é um líder. Para mim isso não é um líder. Para mim também não, mas eu trouxe a frase de propósito. Mas para isso mim o líder é uma pessoa que te inspira. Sim. E para tu inspirares uma pessoa tens que reconhecer as tuas próprias fraquezas, porque todos temos. Ninguém é perfeito. Saber ouvir e dizer o que é que tu me podes ajudar. Estou com esta questão. O que é que tu farias? Não é? Mesmo que depois no final seja essa pessoa que vai decidir. Mas dás abertura ao diálogo, à partilha. E as pessoas, quando sentem que podem fazer a diferença ou que estão a ajudar o seu próprio chefe, faz toda a diferença no teu dia-a-dia. A forma como tu estás no trabalho. Mas elas não estão a ajudar um chefe, elas estão a ajudar um líder. Estão a ajudar um líder. Ninguém ajuda um chefe. É outra versão, não é? A versão do eu quero, posso e mando. O chefe eu é que sei, eu é que faço, eu é que tenho isto, eu que tenho aquilo e, portanto, isso... e não é alguém que tu sigas durante muito tempo. Depende aí da tua vontade de mudar. Aí vamos, também, não é? Vamos deixar...
Mas acaba por cair a ficha a dada altura. Claro. Agora, quando tu és inspirador... As pessoas movem montanhas para te acompanhar. Movem e continua a ser os mesmos lugares, as mesmas responsabilidades, mas sentes que estás no barco. Então, e quando nós temos situações deste género? Tu até tens um líder maravilhoso, a pessoa é líder da empresa, está tudo certo, e de repente entra um novo player na história. Entra um player que cai ali de paraquedas, porque foi contratado para uma determinada função, e que se sente que manipula o dono do negócio, por exemplo. Isso pode mudar tudo. Isso pode não, isso muda tudo. Muda não é? tudo. Isso muda tudo, muda a história toda. Muda. E há pessoas que são assim, que conseguem manipular e chegar lá. E isso é um problema, diria, grande. Eu nas PMEs, principalmente aquelas que eu acompanho, felizmente não sentimos tanto essa questão. E depois até já posso falar um pouco como é que nós podemos contornar esse tema, mas eu noto muito nos meus amigos que são trabalhadores de empresas e que dizem o meu diretor isto, o meu diretor aquilo, ele faz isto, ele faz A, faz B, e eu pergunto-me sempre, então mas o teu diretor faz isso e a pessoa que está acima do diretor não faz nada, não identifica, não analisa, não ouve, não escuta a sua equipa, e o que eu... corrijo-me se achares que eu estou completamente fora do contexto. Acho que as empresas, quando as estruturas começam a ser muito grandes, vão para as avaliações de desempenho de modo demasiado quantitativo. Sim. E esquecem-se de fazer aquilo que é o básico, é falar uns com os outros. Infelizmente isso acontece. Quando tu começas a crescer e tens estruturas maiores, tens que hierarquizar as funções. Não há como. Não é possível tu conseguir chegar a toda a gente. A menos que sejas como um Rui Nabeiro, em que há a fábrica e cumprimentava toda a gente. Isso não existe. Não existe na maioria da realidade. Na maioria da realidade não existe. E, portanto, tens que confiar na tua linha de líderes logo a seguir a ti. Aí é que está o problema. Tu confias. E, portanto, aquilo que essas pessoas te trazem é a verdade. Deles. Eu acho que nem aí sempre é o que passa das equipas. Tu tens de confiar, obviamente, porque senão também dás em louco, tens de delegar, não é? Não consegues estar em todo lado, não consegues fazer tudo, mas acima de tudo também tens de desconfiar o necessário, o chamado QB, não é? Da receita de culinária. Tens que desconfiar o QB para volta e meia ir à fábrica, dar a volta e perguntar, ouvir, saber se aquilo que está a chegar lá acima, via o canal de comunicação normal, é efetivamente o que acontece lá em baixo. Sim, mas em quantas empresas é que isso acontece? Estamos a falar de empresas já com uma estrutura... Nós estamos aqui para mudar o mundo, Silvina. Não, é isso. E é o que queremos fazer, mas o que estamos a falar em estruturas maiores, é muito complicado isso acontecer. Já estão embrenhados, não há... que não. Eu acho que não tem só a ver com estruturas maiores. Acho que tem a ver com... Estás tão embrenhado na operação da coisa, a empresa está a precisar vender e agora vem a crise, e depois é o Covid, e depois é a guerra, e depois é os commodities que não sei o quê, e depois é as matérias-primas que não sei o que mais. E de repente o gestor esquece de ir lá abaixo. Da variável mais importante na equação. Que são do as recurso pessoas, mais importante que a empresa tem, que é o recurso humano, a pessoa, não é? As pessoas. Sim. E normalmente é isso que acontece, são sempre as pessoas que ficam para o fim. Sim. Quando tens imensa coisa para gerir. E porquê é que as pessoas ficam para o fim? Erradamente, e concordo contigo, porque é muito difícil analisar pessoas. Ou seja, é fácil tu colocares um conjunto de folhas de Excel em cima da mesa. São factos. São factos, tu consegues analisar à distância, consegues perceber o impacto que isso tem. As pessoas é diferente. Tu não consegues... É porque somos bichos mutantes. Não é possível. O que é hoje uma verdade, amanhã pode não ser exatamente com essa mesma pessoa. Certo. E, portanto, tu não consegues fazer uma previsão do comportamento das pessoas. Sim, sem dúvida. Sim. Eventualmente quantas vezes nós já ouvimos empresários dizer, mas estava tudo bem, sim. Até que... E, de repente, o que é que se está a passar, não é? Era tudo fantástico, entretanto, isto acontece muito... Mas isso até é a beleza das pessoas. Isto é a beleza do desafio de gerir pessoas, obviamente. Exatamente. Eu ouço muitas vezes, mais do que aquelas que gostaria, mas eu até percebo o que está do lado de trás. Que é, estava tudo certo até que ela foi mãe e quando voltou já não era a mesma pessoa. Pois não. Eu já fui mãe, tu já foste mãe. Portanto, nós as duas podemos falar na primeira voz o impacto que é ser mãe. A tua vida deixa de ser só o trabalho.
E não é só isso. Tu já estás no trabalho a contar as horas para ir para casa para ir ter com a criança. Tudo mudou, as prioridades mudam, dormes menos. Portanto, Sim, a privação por de exemplo, sono falo afeta por muito mim. o teu trabalho. Falo por mim. Eu, se não dormir, sou péssima colega. Exato, ficas rabugenta, ficas mal disposta. Não é? Então pronto, quando chegares aqui mal disposta eu vou te dizer assim, se a Silvina volta para casa vai dormir. Vai passar por aí. Ou falta de café, Pronto. ou de dormir. Nota mental, Mas nunca aqui acabar o estoque de café no isso mesmo. escritório. Isto é um desafio interessante, não é? Sim. Agora temos de estar dispostos a abraçar esse desafio. Não é? E não há como, se queremos ser líderes... E quando tu és dono da empresa, és o líder e tens zero jeito para fazer isso. Porque tu não tens que saber tudo. Não. Então, mas aí procura quem te possa ajudar nessa área, não é? Sim, exatamente. Não temos de saber tudo. Um bom gestor não é necessariamente... Um bom gestor financeiro não é necessariamente um bom gestor de recursos humanos. E vice-versa. E vice-versa, não é? E, portanto, quando nós... Acho que é mesmo isso, é reconhecermos que não somos capazes ou não temos competências para fazer da melhor maneira, ou pelo menos que tenham um impacto mais positivo para a nossa empresa, e procurar ajuda. Pode até ser com alguém que já tenhas internamente e que consigas identificar e que te possa ajudar, ou então procurar fora. Mas nunca descurar esta parte dos recursos humanos. E se não somos capazes, pedimos ajuda. Eu acho que é um bocadinho por aí. Sim, nós aqui até já temos um caso que brincamos muito, porque somos descontraídos na forma como a nossa comunidade interna se comporta uns com os outros, que é quantas pessoas despediste este mês. É um ratio, é um indicador, cujo objetivo é ser zero, não é? Portanto, sim, nós temos um líder que teve de ter essa intervenção externa, teve de colocar ali no intermédio, entre ele e a liderança da sua equipa, um consultor específico de recursos humanos, justamente porque aquilo não estava a dar estabilidade à empresa, nem ele próprio. Portanto, ele próprio também não conseguia gerir a emoção da coisa, não é? Todos os meses estar a despedir alguém, porque estamos a falar de uma pessoa que é rígida na forma de gerir, rígida na forma, não é eu é que sei, eu é que faço, não é esse tipo de pessoa, mas isto é o procedimento, Não se tem que ser feito, é o script. Tens de fazer desta maneira. Se não fizeres desta maneira, não dá. E não prestas e não serves. E não é só o impacto em ti próprio que estás a gerir. Que impacto é que isto tem nas equipas? De verem a rotação que existe nas equipas. Sim, também não é saudável. Não é positivo. Não é positivo, claro. E depois gera outra coisa, que foi exatamente o problema que ele também estava a ter, que além de ele não conseguir reter pessoas, já não conseguia atrair pessoas para a empresa. Porque toda a gente já falava. Pois fala-se, não é? Obviamente. Sim. Agora as coisas estão mais estáveis, mas há esta necessidade de... E uma vez mais isto foi uma situação que foi trazida a bordo. Eu acho que ele já sabia que tinha esse problema, por caso contrário também não o teria exposto daquela forma, portanto já era algo que o incomodava, não é? E no board deram-lhe várias soluções, ele acabou por optar por aquela que foi o melhor fit para a sua situação, não é? Que eu já nem me recordo, porque já foi há bastante tempo, se foi dado essa ideia em board ou não, sou sincera, já não me recordo, mas sei que houve uma alteração e que essa alteração ocorre da discussão que foi tida na reunião do board. E essa importância de, volto ao início deste episódio, como é que nós que estamos dentro da bolha conseguimos ver o que se passa lá dentro? Não conseguimos, não é? E aqui esta visão externa que nós trouxemos a este empresário foi muito importante. É que nem vês... É chamado rebenta a bolha, sai daí de onde estás. É impossível, não reconheces que o problema és tu. Eu acho que às vezes nem é só isso. Tu até podes reconhecer que o problema és tu. Ou seja, tu estás ali na operação do negócio, sabes que alguma coisa não está a correr bem, porque não estás a reter pessoas. E entendes que tens que ter ali alguma culpa na história, porque tu é que és o líder e se tu não consegues reter pessoas, alguma coisa está a correr mal. Mas e como é que eu resolvo isto? Porque eu já dei o meu melhor, eu já dei tudo o que sei. E ainda assim, não consigo. Sim. Pronto, portanto, também tem esta outra vertente, não é? Voltando à toxicidade das lideranças, ambientes tóxicos são já até amplamente falados como causas de doenças mentais e físicas de pessoas que trabalham nesse tipo de ambientes. Sim, infelizmente pode chegar a esse ponto, sim. Sim. Eu posso partilhar na primeira pessoa que eu trabalhei num ambiente tão tóxico que me levou a um burnout. Pois, acredito. Não conseguia,
ter que lidar e gerir com a minha liderança. No caso não era liderança, era chefia. Pronto, ou entras num burnout, ou pode acontecer também de tu própria começares a duvidar das tuas competências. Foi das justamente tuas isso, ou seja, capacidades. eu trabalhava mais do que devia para provar a minha competência, porque recorrentemente a minha competência era posta em causa. Ou então também há uma forma diferente em que não te cobram, Sim, tóxico ao ponto, do ponto de vista oposto, em que não te cobram, e deixas de estar motivada, deixas de ter interesse e, portanto, deixas de ser a pessoa que és. certo. Pronto, e isso também é mau. E não é necessariamente trabalhar mais para provar. É exatamente o contrário. perderes a tua Ninguém essência, te está sim. a pedir, ninguém te está... Ninguém te está a cobrar. Ninguém te está a cobrar. Também não há mal em não fazeres mais do que aquilo. E depois tens o tipo de pessoas que se incomoda estar naquela rotina Uhum. e que podem ou não mudar. E depois tens outros que está bom assim. Ninguém cobra. Está bom. Está perfeito. E onde é que isso leva à empresa? Se tu depois A lado de nenhum. repente só tens uma equipa em que está bom assim, então pronto. Não vamos fazer mais que isso. Sim, não vais a lado nenhum. Não é? É que podes ter aqui várias perspectivas que podem ser sempre negativas. Nós começámos este episódio a dizer que íamos falar sobre isto e tínhamos conteúdo para 300.000 horas, não é? Já temos que acabar, não é? Porque isto continua. Eu acho só que os nossos espectadores, se nós continuarmos nesta história, eles até podem gostar, mas depois fica demasiado tempo a falar sobre um tema que nós não queremos que aconteça nas empresas. Exatamente. Portanto, aqui o objetivo é que quem está daquele lado tente identificar ou que se reveja nestas histórias Sim. que nós fomos contando e consiga perceber que está numa liderança que precisa de apoio, que precisa de ajuda e que nós eventualmente podemos ser uma das várias opções de mercado que pode ajudar. E para quem é empresário e que sente que a sua equipa, ele dá tudo o que tem, mas ainda assim aquilo não avança, ou não consegue reter pessoas, ou não consegue ter bons colaboradores, se calhar sentar-se connosco e perceber o que é que poderá eventualmente ser melhorado, porque nós estamos fora da bolha. É sempre mais fácil de ver. É sempre muito mais fácil de ver. Obrigada pela partilha, Obrigada, Silvina. eu. E já sabes, desse lado, comenta, faz like, partilha, conhece ambientes tóxicos, vives um ambiente tóxico, fala sobre isso connosco. E se és líder de uma empresa e sentes que depois desta conversa toda te revês nas nossas palavras ou que precisas de ajuda, a TAB pode eventualmente ser o método certo para te ajudar. No próxima semana, mais um episódio para falar sobre negócios, problemas de empresas, mas acima de tudo, soluções, porque é para isso que nós também trabalhamos. Até para a semana.